Nós vamos agora para a questão 2. Questão 2 tem um texto aí de apoio. Vamos dar uma lida. A nova fronteira agrícola, conhecida como Matopiba, já apareceu uma sigla aqui interessante então. O que é que seria Matopiba? Isso aqui é a junção das siglas de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma das mais novas áreas de expansão da chamada fronteira agrícola. Produção de soja de primeiro mundo para exportação. Então, quem diria, né? A gente está acostumado a ver soja na região sul e, sobretudo, na região centro-oeste, principalmente ali no Mato Grosso. A soja agora está invadindo, e já tem um tempo, os estados do Nordeste, do Maranhão, do Piauí e da Bahia, e esse estado aqui, o Tocantins, da região Norte. Beleza pura. Então, ele fala, a nova fronteira agrícola, conhecida como Matopiba, que compreende as regiões produtoras dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, vem se destacando no mercado de grãos, sobretudo, galera, anote aí, soja. O clima estável, com chuvas, regime de chuvas equilibrado, a topografia plana do solo, características do bioma do Cerrado são apontadas pelo gerente de levantamento e acompanhamento de safras, Carlos Bested, como pontos favoráveis ao desempenho da região. Isso é interessantíssimo. Você tem um relevo mais plano, você tem um regime de chuvas bastante equilibrado e tudo isso faz com que favoreça essa plantação de soja de grãos nessa região. Até aí tranquilo. As boas perspectivas da região apontam para uma crescente produção nos próximos anos, devido à grande área de cerrado que, sem desobedecer a legislação ambiental, possibilita avançar para novos polos produtivos. Até aí tranquilo. É só um texto de apoio. Agora vem um grande barato. O Enem tem muito isso. Texto de apoio. Outra dica, galera. Dá uma olhada na referência. De onde tiraram esse texto? Porque muitas vezes no Enem isso aí te dá uma dica preciosa. Até o ano no qual aconteceu. Beleza? Então não deixa de dar uma olhadinha na referência. Aqui no caso, Globo Rural não ajuda muito, mas tem questões que isso ajuda demais. Comanda agora. A região de fronteira agrícola conhecida como Matopiba tem como características de produção. Já que é para produzir soja, vamos na letra A. Mão de obra abundante, agricultura extensiva, ausência de conflitos. Galera, a gente sabe que soja é a vedete, a cereja do bolo do chamado agronegócio no Brasil. É praticamente um dos principais, se não o principal produto de exportação do campo brasileiro. Ora, quando a gente fala em soja, visando principalmente o mercado chinês, a gente fala numa agricultura intensiva. Professor, rapidinho, né? Agricultura extensiva e intensiva. A extensiva é aquela que o cara tem pouco capital, pouca grana. Se ele tem pouca grana, ele investe pouco em tecnologia, consequentemente, a produtividade dele será menor. Agora, se o camarada tem muita grana, muito capital, que seria a chamada agricultura intensiva, ele vai poder pagar por muita tecnologia com muito dinheiro, aumenta a produtividade. E soja não é para amador, como a gente costuma falar. Geralmente são para grandes produtores, que investem muito. Então você vai ter muita mecanização, daí porque não tem essa mão de obra toda abundante, porque você tem máquinas para poder fazer o trabalho, ok? Não pode pensar em minifúndio, tem que pensar em latifúndio, grandes propriedades, até porque você vai gastar muita grana, vai mecanizar, tem que ter um espaço grande, bacana. E pensa sempre voltado para a exportação, muito capital, agricultura intensiva. Então não pode ser a letra A. Mão de obra abundante está errado. Agricultura extensiva está errado e ausência de conflitos também. Tudo errado na letra A. Bora na B. Mecanização. Show de bola. Soja tem que mecanizar, colocar maquinário. Produção intensiva. Show de bola também. E a última. Terras amplas e baratas. Esse é o grande lance também. As terras no sul ficaram muito caras. Tá? Centro-Oeste, no começo, década de 70 até ali 80, as terras ainda eram relativamente baratas. Hoje, você chegando no Centro-Oeste, que já está ocupado pela soja, as terras estão caríssimas.
Então, para onde eles vieram agora, os grandes produtores? Para essa região aqui, Nordeste e Norte do Brasil. Então, tá tudo corretinho aí na letra B, que vai ser o gabarito da segunda questão. Professor, comenta as outras. Produtividade em baixa, agricultura itinerante. Ora, agricultura itinerante é aquela que o cidadão vai lá, faz a queimada, faz depois, no terceiro ano não dá mais certo, ele migra para outra área, depois migra. Isso é agricultura atrasada, ultrapassada, isso tem nada a ver com agronegócio, com a soja. Ok? D, solos favoráveis, agricultura mecanizada, onde é que está o nosso erro? Predomínio de minifúndios, soja, latifúndio. E o erro da E, ausência de mão de obra. Então, para que eles vão? Tem que ter uma mão de obra. Eu falei que a mão de obra, ela é pequena, porque você tem mecanização. Agora, note, uma mão de obra extremamente qualificada para operar, sobretudo, essas máquinas. E aí, agricultura orgânica? Não, agricultura orgânica geralmente não se fala em agronegócio, soja, produção de carne, com agricultura orgânica. Beleza? E uso de biotecnologia eu até posso aceitar. Mas agricultura orgânica e ausência de mão de obra, não. Então, nosso gabarito aí vai ser B de bola.